Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Iniciamos mais uma live da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas através do Centro de Estudos da PGE e hoje teremos a grata satisfação de receber o presidente da Fundação de Previdência Complementar do Estado, o doutor Carlos Neto, que é procurador do Estado de Alagoas, já atuou em vários órgãos no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, na assessoria especial do Procurador-Geral, junto ao núcleo da PGE no Gabinete Civil. É um exímio procurador, né, um grande colega de trabalho que hoje está à frente da Fundação de Previdência Complementar do Estado. E vamos recebê-lo com a maior satisfação para discutir todas as questões que envolvem a Previdência Complementar Estadual. E lembro que a Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, no dia de hoje, realizou o seu primeiro seminário internacional em parceria com o Fórum Nacional dos Centros de Estudos e também com o Colégio Nacional de Procuradores dos Estados e do Distrito Federal. O seminário internacional contou com a participação do professor Técio Sampaio Ferraz, do professor Raffaele De Giorgi, da Itália. Foi um evento fantástico, discutimos ativismo judicial e todo esse evento está disponível no canal do YouTube do Fórum Nacional dos Centros de Estudos, canal do FONASC. Você pode acessar lá, ver a palestra do professor Técio, do professor Raffaele De Giorgi também, ok? Então vamos lá, o doutor Neto já está aqui. Fala, meu amigo! E aí? Boa noite, Luiz. Tudo jóia? Bem, tudo certo? Tudo tranquilo. Que bom. Primeiro que eu gostaria de dizer da minha satisfação e da minha felicidade de te receber aqui no projeto de lives da PGE através do Centro de Estudos. Você que é um grande procurador, uma referência no âmbito da PGE, dos mais diletos colegas e hoje que está à frente da Fundação de Previdência Complementar do Estado. Fico muito feliz de te receber aqui, um grande amigo, e vai ter a possibilidade de esclarecer várias das questões que envolvem a Previdência Complementar Estadual. Te agradeço muito, eu sei o quanto que é corrido, a tua dinâmica de trabalho, disponibilizar uma horinha para estar conosco aqui, é extremamente válido, obrigado de coração. Eu passo a palavra para as suas considerações iniciais para depois a gente começar o nosso bate-bola, beleza? Obrigado mais uma vez, meu amigo. Que isso, meu amigo, obrigado pelo convite, eu tenho que agradecer. Para mim é uma satisfação, uma honra atender um pedido da Procuradoria, que é a minha casa, Obrigado pelas palavras elogiosas também. Essa questão de grande colega está mais relacionado ao peso, do que a qualquer outra questão. De jeito nenhum. Mas, assim, você é um colega, um amigo, também uma referência nossa. Não tinha como não reservar uma hora para vocês e quantas horas vocês precisarem. Eu estou aqui à disposição, faz parte da nossa missão, É bom a Procuradoria estar envolvida com a questão da Previdência Complementar. A gente tem colegas que são conselheiros também e estamos com essa missão de tirar a Fundação de Previdência Complementar do Estado do papel, transformar na realidade e que já aconteceu, A Previdência Complementar, ela já começou a funcionar desde o dia 6 de outubro e nós estamos agora com os primeiros participantes e nessa missão de captando, estruturando a entidade e colocar a entidade para gerir, quem sabe, as futuras reservas dos colegas, dos procuradores, dos servidores públicos. Perfeito, estamos aí. Meu amigo, então vamos começar aqui. Antes de tudo, gostaria de lembrar que a Constituição Federal, no artigo 40, parágrafos 14, 15, 16, ela trata especificamente da Previdência Complementar, possibilita a edição de leis que versem sobre a criação desse regime de Previdência Complementar. E no âmbito do Estado de Alagoas, a Lei Complementar 44 de 2017, ela autorizou a criação e regulamentou a Previdência Complementar Estadual. Mas eu gostaria que você explicasse como é que funciona, o que é a Previdência Complementar Estadual em linhas gerais, e qual a finalidade, o papel da Previdência Complementar, considerando que você hoje está à frente dessa fundação que vai gerir a estrutura da Previdência Complementar Estadual aqui em Alagoas.
Pronto. Primeiro, assim, para as pessoas entenderem o contexto de que é uma previdência complementar, embora o nome seja um pouco intuitivo, a gente precisa separar por que ela é complementar, que ela está complementando alguma coisa das outras previdências. Atualmente, a gente tem no Brasil 3 regimes previdenciários vigentes. Nós temos o regime geral de previdência social, que é o INSS. Nós temos os regimes próprios de previdência social, né, que a gente chama de RPPS, que são os regimes dos municípios, né, são os regimes dos estados, o regime da União, são os regimes próprios. E foi criado a possibilidade dos estados, da administração pública, instituir os regimes complementares. O regime complementar, ele surge no contexto de que as reformas previdenciárias, elas vêm aos poucos convergindo para unificar os regimes, regime geral com regime próprio, com o estabelecimento de um único teto de benefício nesses 2 regimes. E foi facultado à administração pública, inicialmente, né, com as primeiras reformas, com a reforma da emenda 20, criar o regime complementar, estabelecendo o teto de benefício para os servidores, o mesmo teto do regime geral de previdência social. Sendo que, com esse teto de regime geral, você precisaria dar algum tipo de cobertura aos servidores que ganham acima do teto do regime geral, e foi possibilitada a criação do regime complementar. O regime complementar é justamente uma cobertura adicional para os servidores, né, que ganham acima do teto do RGPS, poderem fazer sua reserva, ter alguma forma de você compensar essa perda de remuneração que teriam na aposentadoria, porque eles podem ter uma base salarial maior, mas quando viesse a se aposentar, o salário estaria limitado ao teto do regime geral. E a forma de o servidor tentar voltar àquele antigo conceito de paridade e integralidade seria através de você capitalizar em uma outra previdência essas reservas, e essa previdência que dá essa cobertura é justamente a previdência complementar. Então, o que foi que aconteceu no caso específico de Alagoas? No caso específico de Alagoas, a Lei Complementar 44 autorizou a criação da Fundação de Previdência Complementar para instituir o regime de previdência complementar. A fundação ela começou a ser estruturada no final do ano passado, 2019, com a posse dos conselhos deliberativo e fiscal. Os conselhos tomaram posse, e eu fui indicado para ser o primeiro presidente, para para tirar a fundação, na verdade, do papel e começar o funcionamento. Sendo que agora, no mês de outubro, foi licenciado o plano de benefício da Previdência. Então, a Previdência Complementar, com o licenciamento do plano de benefícios pela Previc, a Previc é a autarquia reguladora do setor, é uma autarquia federal, ela quem faz toda a regulação do setor, ela autorizou o funcionamento do plano de benefícios do Estado de Alagoas e publicou a portaria de licenciamento do plano. Com essa publicação, está instituído no Estado de Alagoas o regime complementar. Isso faz com que todos os servidores que tomaram posse após a publicação da portaria, eles já estão automaticamente limitados ao teto do regime geral de previdência social, que hoje é R$ 6.101, para receber os seus futuros benefícios previdenciários. O teto do RGPS passa a ser o teto do Estado, né? Então, esses servidores eles estão no regime próprio, mas eles estão no regime próprio limitado a esse teto. E o que é que acontece? Existe uma presunção de filiação automática ao regime complementar. Eles se filiam ao regime complementar, e no regime complementar vai ser feita uma contribuição desses servidores como participantes e um patrocínio do Estado, né, ou de cada um dos poderes, dependendo de onde o servidor esteja vinculado, para uma conta que é reservada para ele. Essa conta, que vai ser individualizada para o servidor, ela vai formar a reserva matemática do servidor, a reserva futura para o pagamento de benefícios, né? Era exatamente isso que eu queria que você abordasse, né? A sistemática contributiva
no regime de previdência complementar, né? Esses aportes, enfim, como é que vai ser feito, essa contribuição individualizada, enfim. E, como você bem destacou, né, os servidores que eventualmente venham a ingressar agora nos quadros da administração pública estadual, né, como aconteceu com os auditores recentemente, como vai acontecer também com os futuros procuradores do estado de Alagoas, já ingressarão, né, dentro dessa temática do regime de previdência complementar, não é isso? Exatamente. Os servidores da Cefaz, do último concurso, são os primeiros integrantes da fundação, né? Mas, assim, a vinculação, é importante que se diga, ela não é obrigatória. Existe uma filiação automática ao regime complementar, mas o servidor ele só fica no regime complementar caso ele queira continuar participando. Mas o regime complementar ele oferece diversas vantagens que justificam muito a decisão de ficar, né? Como é que funciona a questão da contribuição? O plano da gente é um plano chamado de contribuição definida. Ele é um regime de capitalização. Quanto mais ele contribui para o plano, mais ele tem patrocínio, né, do empregador dele, no caso, pode ser o Poder Executivo, o Poder Judiciário, pode ser o Ministério Público, pode ser a Defensoria, né, os poderes e os órgãos autônomos do Estado de Alagoas. Quanto mais ele contribui, mais ele tem patrocínio, mais ele aumenta a reserva dele para o futuro. Como é que funciona a contribuição? O servidor ele pode escolher uma alíquota de contribuição entre 3,5% até 8,5%. Né? Ele contribui com, vamos supor, 8,5%, o Estado patrocina ele em mais 8,5%. Essa contribuição, esse percentual incide em cima do que a gente chama de salário de participação. O salário de participação é o salário do servidor que excede ao teto do RGPS. Então, para fazer uma conta fácil aqui, um servidor que tem um salário de 10 mil reais, o salário de participação dele é 4 mil aproximadamente, né? É o que passa de 6.100. Então, ele vai contribuir com um percentual em cima desse salário de contribuição. E vai para a conta dele individualizada esse aporte, né, que ele está fazendo, e mais, no caso, se ele optar pela alíquota de 8,5%, mais 8,5% do Estado. Né? Vamos supor que ele contribua com R$ 100 por mês, o Estado vai colocar mais 200, mais R$ 100, vai para a conta dele R$ 200. Né? Vai ser descontado uma taxa de carregamento pequena para a manutenção da fundação e ele vai ter acesso à contratação de seguros, que são coberturas que a gente chama de risco adicional, né? Para os eventos invalidez ou morte. A fundação ela tem 3 benefícios, que é a aposentadoria programada, e além da aposentadoria programada, nós temos também pensão por morte e pensão por invalidez. Sendo que, caso o servidor queira, além do valor da reserva matemática dele, que vai estar vinculado à conta dele, ele pode contratar coberturas adicionais. Nós já licitamos, nós estamos na fase final da licitação, vai ser oferecida a contratação de seguros adicionais, né? Um seguro que a gente chama que é cobertura de risco atuarial, que é tudo aquilo que o servidor contribuiria até se aposentar. Dando um exemplo simples, um servidor de 35 anos de idade que optar por esse seguro, ele vai ter uma cobertura, né? No caso de homem, de 30 anos de contribuição dele, mais 30 anos de contribuição do patrocinador. O seguro cobriria todo esse valor e aportaria isso na conta dele para pagamento de benefício. Além desse seguro, é possível também o servidor contratar o que a gente chama de cobertura adicional. Ele não satisfeito com esse valor, ele pode fazer um de risco e ele vai poder contratar também, através da fundação, um produto mais barato do que normalmente ele contrataria no mercado, porque ele vai estar utilizando. Fala. Tá ouvindo? Travou um pouquinho aí. Tô ouvindo. Tá, continua aí. Travou um pouquinho a tua tela aqui. Alguém fez uma pergunta aqui, acho que o Alexandre da Cal, o Alexandre que eu conheço, é amigo nosso.
qual seria o salário de contribuição, o salário de participação para um servidor que ganha R$ 10.000. Posso responder, mestre? Pode, ficar à vontade, fica à vontade. Pronto. Até uma... Nesse exemplo, o salário de participação dele para o regime complementar seria R$ 3.900. Ele vai ter o salário de contribuição para o regime próprio, que vai ser 6.100, e ele vai ter o salário de participação para o regime complementar, que vai ser a diferença de 6.100 para 10.000 nesse caso, né? Que seria aproximadamente R$ 3.900. O percentual vai incidir em cima desse valor, percentual de contribuição. E aí, o mesmo valor que ele optar até o limite de 8,5%, ele é patrocinado, né? E aí o Estado deposita também, o patrocinador deposita o mesmo valor. Caso ele queira contribuir com mais, com um valor maior, é possível. Ele pode optar, por exemplo, por um percentual de 12%, sendo que, nesse caso, o Estado ele patrocina até o limite de 8,5%. Essa é a regra que a gente tem na lei complementar da gente, e é a regra que se aplica praticamente todas as previdências complementares patrocinadas do Brasil. Beleza, eu ia até fazer uma pergunta para você. A gente estava falando aqui dos novos servidores, né, que teriam aí uma vinculação automática, mas lógico que a gente sabe que o regime é facultativo, eles podem optar por se desvincular, né, do regime de previdência complementar. Agora, a pergunta que fica é, os servidores que já integravam os quadros da administração pública estadual, né, no nosso caso, por exemplo, no meu caso, né, que já integro a administração pública estadual, eu posso escolher, né, optar por migrar para o regime de previdência complementar, há essa facultatividade, essa opção, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu conheço, né, os termos da Lei Complementar 44, mas queria que você explicasse para o pessoal se é possível essa migração, em que termos essa migração pode ser vantajosa ou não para o servidor que hoje já integra os quadros da administração pública estadual, está vinculado ao regime próprio de previdência e que queira, eventualmente, promover, se for possível, se vai explicar essa migração. Sim, é possível migrar, né? Os servidores antigos, eles têm a opção de migrar para o regime próprio, do regime próprio para o regime complementar. Não significa dizer que eles vão abandonar o regime próprio. Eles vão ficar vinculados ao regime próprio até o limite de 6.100, que é o teto do RGPS, e o que passar disso, eles vão estar vinculados ao regime complementar. Os servidores têm o prazo de 1 ano para fazer essa opção. Tá certo? Então, hoje o prazo está correndo, eles teriam até 15 de outubro do ano que vem, até 15 de outubro de 2021, para fazer a opção de migração. Ok? E nos termos da nossa... Porque esse prazo contra da instituição efetiva da Previdência Complementar Estadual, né? Inclusive isso, com a aprovação do plano de benefícios, não é isso? Isso. Com a publicação da portaria em 15 de outubro, ele é considerado instituído. Então, os servidores têm até 15 de outubro do próximo ano, ou seja, os servidores têm 1 ano para tomar essa decisão de migração. E nos termos da contratação de seguro, nos termos que está sendo licitado, o servidor, inclusive, para ele ter uma decisão segura de migração, a seguradora ela vai avaliar o risco e vai dizer se aceita ou não as coberturas adicionais antes do servidor migrar. Ou seja, o servidor não vai ter aquele risco de dizer vou migrar para saber se vai ter direito ou não ao seguro no futuro. Ele já vai saber, antes de tomar qualquer decisão, o direito dele em relação à adesão, à contratação de seguro atuarial, em relação à questão do adicional de risco, que é a cobertura adicional. Então, os servidores têm toda essa decisão, toda essa proteção para tomar uma decisão de migração. Como é que funciona caso o servidor migre? Vou te interromper antes de você falar como é que ocorre caso o servidor migre, só para mandar um abraço aqui para o nosso secretário de Planejamento, doutor Fabrício, que está aqui, né, participando da nossa live. Uma grande satisfação e honra tê-lo conosco. Um abraço. Você é super prestigiado, né, Neto? Então, nosso secretário está por aqui. Também mandar um abraço para todos os procuradores, né, e dirige esse cumprimento, representa esse cumprimento na pessoa do presidente da nossa associação, o doutor Marcos Saval, que está aí também na live. Então, te passo a palavra. Pronto.
Mandar um abraço para o secretário Fabrício. O secretário Fabrício atualmente é o nosso presidente do Conselho Fiscal, né? A gente tem um presidente do Conselho Deliberativo, hoje é o secretário de Fazenda, e o presidente do Conselho Fiscal atualmente é o secretário Fabrício, que ficou com essa missão de ficar como presidente do Conselho Fiscal até a primeira eleição. Com a eleição dos novos conselheiros, obrigatoriamente, o Conselho Fiscal será presidido por um servidor de carreira, né? Por um participante do plano que seja servidor efetivo do Estado de Alagoas. A entidade ela tem essas regras de governança, aproveitar até para fazer essa explicação que eu não fiz antes, que 50% dos conselheiros são servidores do Estado, são participantes do plano, né? Sendo que 50% do Conselho Deliberativo e 50% do Conselho Fiscal. No caso do Conselho Fiscal, obrigatoriamente, a presidência recairá em um dos representantes dos servidores. Tá certo? Mas, assim, continuando em relação à questão da decisão do servidor de migrar, o servidor que optar por migrar, ele vai travar a contribuição previdenciária dele, ao invés de 14% em cima de todo o salário, será 14% em cima do teto do RGPS também. Isso gera uma diferença, o servidor gera uma margem, que ele migrando para a Previdência, ele vai contribuir com 8,5% e ainda vai ficar uma diferença líquida de salário maior e ele vai ser patrocinado em mais 8,5%. Existe a vantagem também de que o nosso plano de Previdência ele funciona como um PGBL do ponto de vista de benefício fiscal. Então, os servidores que migram para a Previdência Complementar, cada contribuição que eles fazem gera crédito de imposto de renda, porque, de acordo com a regra fiscal vigente hoje para a PGBL, quem optar pela tributação regressiva, como é que funciona? Para o servidor, ele pode deduzir até 12% de sua renda bruta anual da base de cálculo de imposto de renda. Fazendo uma conta simples, para o pessoal entender como funciona, para cada R$ 100 que o servidor contribuir para a Previdência Complementar, ele vai gerar um crédito tributário de R$ 27,50, que é 27,5% da alíquota de imposto de renda que ele vai reduzir, né, do gasto anual dele. Ou seja, então, se o servidor contribuir com R$ 1.000 para a Previdência Complementar, ele vai gerar uma restituição de R$ 275 de imposto de renda. E isso ajuda também na questão do seguro, que além do seguro da gente ter um custo mais barato do que a média de mercado, quando o servidor ele contrata o seguro pela fundação, ele paga metade do seguro e a outra metade vai ser custeada pelo patrocinador, coisa que ele não teria caso ele continuasse 100% no regime próprio. Então, no exemplo que o servidor contrate uma cobertura que custe para ele R$ 50 mensais, significa que efetivamente para ele o custo é de 25. Os outros R$ 25 vai ser descontado da cota do patrocinador, que faz o patrocínio para ele. E até esses R$ 25 que ele gasta com o seguro, ele vai estar gerando crédito de imposto de renda para ser restituído no ano que vem. Então, existem algumas vantagens para os servidores antigos migrarem. Agora, é uma conta que é muito personalizada, não significa que essa vantagem vai ser igual para todos. Depende muito da situação do servidor. Depende, por exemplo, se o servidor é casado, se o servidor tem filho, qual é a regra de aposentadoria do servidor, se é anterior a 2003, se é posterior a 2003, se ele tem paridade ou não, se ele só vai ter integralidade, né? Tem que verificar os efeitos da última reforma previdenciária sobre os direitos dele. Então, essa decisão é sempre uma decisão muito pessoal, individualizada. A gente vai ter ferramentas, deve estar indo ao ar essas ferramentas até o final do mês de novembro, no mais tardar na primeira semana de dezembro, está indo ao ar as ferramentas de simulação de benefícios para os servidores entrarem no site da Fundação e simularem os benefícios, e a gente vai também ter servidores, o pessoal contratado da Fundação para auxiliar os servidores na tomada da decisão. Saber quanto é que seria o custo de um seguro para ele, quanto é que ele teria de expectativa de reserva financeira quando se aposentar, né? Porque assim, a última reforma ela foi muito dura para os servidores e a gente está caminhando, cada vez que passa,
né, uma tendência de unificação de regime. Cada dia que passa, todas as reformas, a gente tem observado que elas tendem a unificar as regras de regime geral e de regime próprio. Então, não significa que a Previdência Complementar vai ser um regime muito melhor para os servidores, mas significa que pode ser uma forma de proteção patrimonial e de planejamento sucessório e familiar desses servidores em relação a, inclusive, as futuras reformas, diminuição de teto, de benefício. O principal efeito dessa reforma foi pensão por morte e invalidez. É uma das questões que os servidores têm que prestar bastante atenção para tomar sua decisão. Neto, só uma pergunta, né? A gente está falando dos servidores que já estão vinculados aos quadros da administração pública, e aí vem um questionamento. Perceba que muitos desses servidores já contribuíam, né, há um certo período, há um certo tempo, sobre a sua remuneração, sobre o seu subsídio global. Existirá ou tem a projeção de alguma medida compensatória para esses eventuais servidores diante daquilo que já foi aportado no bojo do regime próprio de previdência, ou não existe essa previsibilidade de uma medida compensatória nessa escolha pela participação no regime de previdência complementar? Certo. Essa regra que você está falando, ela está sendo comumente chamada de benefício especial, benefício de migração. É uma forma de compensar aquilo que o servidor contribuiu acima do teto do RGPS para trás, né? Período que ele contribuiu antes da decisão de migrar. A União criou, alguns estados estão criando, mas só para o pessoal entender como é que funciona, a Fundação de Previdência Complementar só pode pagar benefícios da modalidade de contribuição definida. Então, a gente não está no escopo da Fundação pagar esse benefício de migração. Essa discussão, eu soube, já foi instalada no âmbito do Estado, né? Secretaria de Fazenda está empreendendo estudo junto com a Alagoas Previdência, acho que junto com a CEPLAG também, para ver a possibilidade de criação desse benefício que estimule os servidores a migrarem do regime próprio para o regime especial, né? Esse estudo eu soube que está sendo feito, a decisão política, eu acredito que não foi tomada ainda. Normalmente, como é que funciona esses benefícios? Esses benefícios normalmente são pagos por benefícios com recursos do Tesouro, né? Um benefício que tem uma natureza estatutária, ela não tem natureza previdenciária complementar, que é uma forma de compensar o servidor pelaquilo que ele contribuiu acima do teto durante esse período anterior à migração para a Previdência Complementar, né? No âmbito da União já foi estabelecida essa natureza indenizatória, inclusive para fim de não incidência de contribuição previdenciária no pagamento desse benefício lá no futuro. Mas em Alagoas eu soube que está em estudo. O que eu não posso dizer se vai ser criado ou não, porque depende, é uma decisão política. Eu soube que as associações estão se movimentando, acho que existe alguma demanda nesse sentido. Me parece que o Estado está sensível a essa questão, também já iniciou a discussão no âmbito do Estado, do Poder Executivo, e vai depender do cálculo aí, o futuro, o benefício atuarial que isso deve gerar no regime próprio, nas contas do Estado, essa questão da migração, porque o Estado ele vai... Para cada servidor que migrar do regime próprio para o regime complementar, o Estado ele deixa de ter uma obrigação de longo prazo com o servidor no valor maior para ter uma obrigação de longo prazo no valor menor. O que o Estado precisa achar é a regra mágica de quanto isso vai ser vantajoso, se vai ser vantajoso ou não criar esse benefício. Mas eu já soube que essa discussão já foi instalada, está sendo feita. É importante até que os servidores acompanhem e participem dessa discussão, principalmente os servidores antigos que pensam em migrar ou que já têm muito tempo de casa e que queiram fazer essa proteção, né? Que pensem em migrar para o regime complementar. Os servidores que têm pouco tempo de Estado, isso não vai interferir muito, né? Os servidores mais novos, de 2, 3, 4 anos para cá, talvez essa conta não seja muito relevante, porque o grande elemento exponencial de qualquer reserva matemática que renda juros sobre juros é o tempo.
Então, quanto mais tempo o servidor passar no regime complementar, mais reserva ele vai ter quando ele vier a se aposentar, né? O benefício complementar ele também vai ter ele tem outras características que tornam Piauí, né? O Ceará está criando também agora, e Alagoas. Então, o que acontece? A tendência é que até o final do ano que vem todos os estados tenham. Então, quem esteja no regime complementar vai poder, terá a possibilidade, quem estiver, desculpe, terá a possibilidade de fazer a portabilidade de sua reserva para o regime complementar de outro ente. Ele não deixa aquele valor no regime complementar. Então, se ele não fizer parte do regime complementar aqui, ele vai sair de um regime próprio. Previcom, que é a Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo. Então, para onde ele for, ele leva essas reservas dele. Então, tem essa vantagem também, assim, principalmente para servidores que estão em início de carreira, pensa em migrar de carreira, passa no concurso para procurador do Estado de Alagoas. Se fizer outro concurso, talvez seja uma loucura da pessoa, mas a gente não vai controlar as decisões pessoais, né, Luiz? Deixar de ser procurador do Estado É verdade. de Alagoas, deixar de ser do Estado de Alagoas, morar nesse estado maravilhoso para ir para outro lugar, é uma decisão muito pessoal também, né? Eu mesmo não sou daqui, mas aqui estou, daqui não quero sair, né? Nós, né? Mas quem sabe? Eu também não, mas já sou lagoano de coração, né? Mas a gente não sabe o que move cada pessoa, mas é uma possibilidade. Quem pensa em mudar de carreira complementar apresenta essas vantagens, que é a portabilidade. Quem pensa também em sair do Estado, a Previdência Complementar ela tem o Instituto do Resgate. O servidor ele pode resgatar a Previdência Complementar dele. Ou seja, a Previdência Complementar ela funciona muito como um produto financeiro. Quanto mais tempo você passa no Estado, mais você resgata. Você sempre resgata 100% do que você contribuiu e você um percentual do que o Estado também lhe patrocinou, podendo chegar até 90% do que o Estado patrocinou, o que dá um resgate efetivo de 95%. Caso você não queira resgatar, existe a possibilidade também de você fazer a portabilidade. Você contribuiu mais 100% do patrocínio também. Tem muitas vantagens, né? Agora, não significa que é bom para todo mundo. Perfeito. As contas precisam ser feitas. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente tocou nesse ponto da gestão financeira, né? E da possibilidade de promoção de resgate, portabilidade, enfim. Como é que vão ser a estrutura de tomada de decisões para a aplicação desses recursos que serão aportados para a fundação que hoje é presidida por você? Como é que essas decisões serão tomadas, principalmente que a gente sabe que hoje você preside a fundação, principalmente por ter certificações específicas voltadas
né, exatamente a essa atuação, inclusive no mercado financeiro, enfim. Você é a melhor pessoa que poderia estar à frente da fundação, né? Mas como é que serão tomadas essas decisões, essas deliberações, para que o servidor tenha essa segurança em relação à aplicação dos recursos? Pronto. As normas, a gente segue assim, diversas normas de governança institucional que dão bastante segurança para os participantes. Nós somos fiscalizados pela Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, certo? Banco Central, CVM, Conselho Monetário Nacional, nós temos diversos órgãos que fazem parte da fiscalização da entidade. A entidade ela é toda fiscalizada e existem diversas normas que são obrigatórias de governança corporativa que nós temos que seguir. Segregação de gestão de risco com gestão de investimento. A gente tem uma diretora, né, que veio também do mercado privado, ela é certificada, ela é o que a gente chama de administradora estatutária tecnicamente qualificada. Ela é responsável pela parte de investimento da entidade também. Ela veio do mercado de banco, a doutora Bruna Freire, né? Nossa colega, ela é administradora, tem mestrado em economia, também certificada pelo mercado, veio da parte bancária e tem auxiliado a gente lá. Eu fico como responsável pela gestão de risco e ela fica como responsável pela gestão financeira. Existe uma segregação de atividades, ela não é subordinada a mim, né? Eu sou fiscal dela e ela é minha fiscal. A gente só pode fazer investimento com, no mínimo, 2 assinaturas e qualquer recurso acima de 5% das reservas financeiras só podem ser movimentados com autorização do Conselho Deliberativo. Lembrando que o Conselho Deliberativo é formado por 50% dos representantes, dos participantes, eleitos pelos participantes. Esses servidores que formam o Conselho Deliberativo e formam o Conselho Fiscal, eles não são indicação política. São os próprios participantes da Previdência Complementar que vão eleger os seus representantes dentro do Conselho. Além do Conselho Deliberativo, que cuida da parte também de investimento do que é superior a 5% dos recursos, existe um comitê de investimento que vai ser composto por representantes da fundação e representantes dos participantes. Esse comitê de investimento ele assessora a entidade na gestão desses recursos. Além disso tudo, existe uma série de normas de investimentos que nós somos obrigados a investir, né, que nós temos que seguir na hora de investir, para evitar o desenquadramento das reservas dos participantes. Né? Atualmente, existe uma resolução do Conselho Monetário Nacional, junto com o Banco Central, que trata disso, a resolução 4661, tá certo? Que estabelece as diretrizes, para o investimento da entidade. Então, a entidade não tem liberdade para investir onde quer. Nós, por exemplo, não podemos comprar imóvel. Nós só podemos comprar através de fundos imobiliários. Né? Tem uma política de investimento aprovada para o fundo de... Boa. É uma política de investimento que ela é, de certa forma, conservadora, não é uma política de investimento arrojada. Nós hoje trabalhamos praticamente com títulos do Tesouro, títulos de renda pública, que a gente chama de risco soberano, e tem um pequeno percentual de alocação para renda fixa privada, e que tenha um rate, que a gente chama, né, que tem uma classificação de risco alta. Sejam títulos que o mercado entenda que tenha liquidez e que sejam de bons pagadores. Mesmo assim, essa renda fixa privada é limitada a 30%. 70% a gente hoje tem liberdade para fazer compra de tesouro. Por que... Travou um pouquinho aí, Neto. A tua internet travou um pouquinho.
Neto? Estão me Travou um ouvindo? pouquinho aí. Eu estou ouvindo vocês Agora bem. dá para te ouvir, a imagem está um pouquinho distorcida, mas dá para te ouvir. Pronto. Tá um pouquinho distorcida a imagem, mas agora dá para te ouvir, aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo Léo Oliveira, o professor Léo, na verdade, né, que é procurador do estado do Mato Grosso, está falando aqui que está com parecer, tem que proferir um parecer sobre a adesão do Mato Grosso ao Funpresp. E está aqui acompanhando a live. O professor Léo já esteve com a gente, inclusive, falando aqui de execução fiscal. Tá me ouvindo, Neto? Agora eu não estou te ouvindo. Tá travando, mas vamos lá. Ver se a gente ouve. Neto? 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 Tá, Neto, tá travado aí, cara. Neto? Neto, Neto? Tá me ouvindo, cara? Neto? De, deixa, eu, deixa eu te falar, tá travado. Não, não, a gente não tá te ouvindo bem, tá travando. A gente não tá te ouvindo bem. Vou fazer o seguinte, eu vou te tirar aqui, você entra de novo. Não sei se é alguma coisa na tua conexão. Pode ser? Tá me ouvindo? Solicita a participação de novo. Só aguardar o Neto solicitar a participação novamente. Tivemos uma instabilidade de conexão. Aproveito aqui para agradecer a todos que estão participando da nossa live, principalmente com essa explicação extremamente esclarecedora sobre a Previdência Complementar Estadual. Acho que agora vai. Fala, meu amigo. Agora tranquilo. A gente não estava te ouvindo, não. Tudo certo aí? Tá ouvindo a gente? Neto? Neto? Tá nos ouvindo? Tá nos ouvindo aí, Neto? Acho que ele não tá ouvindo. Vamos ver se tu sai e entra de novo aí na live. Tá me ouvindo não, né? A live vai ficar gravada, tá no Instagram aqui da PGE. Deixa eu tentar de novo aqui, remover o Neto. Vamos aguardar para ver se melhora a conexão dele. Já estávamos quase, né, nos encaminhando para o final da live, mas travou um pouquinho agora. Vamos ver se o Neto solicita a participação novamente para que a gente possa continuar o nosso debate sobre o regime de previdência complementar estadual. Já foram esclarecidas várias dúvidas, né, sobre a estrutura, funcionamento, plano de benefícios, possibilidade de migração. Neto, a gente não está te ouvindo. Solicita a participação de novo, né,
para ver se agora a gente consegue continuar com a live, porque a tua imagem estava travada, enfim, a gente não estava te ouvindo. Vamos lá. Fala aí. Estou ouvindo vocês o tempo todo. Agora sim. Agora vocês estão me ouvindo? Agora ficou ótimo. Aí você estava falando sobre, a gente estava esclarecendo a dúvida do colega do Mato Grosso, né, sobre a possibilidade de adesão ao Funpresp, enfim, você estava explicando isso, né, se é possível, se não é, por que aqui nós escolhemos não promover esse tipo de adesão. Isso. Vocês estão ouvindo bem agora? Tudo certo. Pronto. Existe essa possibilidade de algumas entidades serem multipatrocinadas. Por exemplo, a Bahia está fazendo a gestão do plano de Sergipe e do Piauí também. Mas a Alagoas optou por criar uma fundação própria para que ficasse mais próximo dos seus servidores, né? Porque foi uma decisão política que foi tomada lá atrás, porque a fundação ficaria instalada dentro do próprio estado de Alagoas, os servidores de Alagoas teriam uma máxima participação na gestão, com 100% dos assentos do Conselho Deliberativo, destinado para os participantes, com 100% do assento do Conselho Fiscal destinado também para os participantes e a presidência do Conselho Fiscal. Foi uma decisão que foi tomada lá atrás. Assim, nada impede de pegar carona em outra fundação, o que é uma decisão que acelera, de certa forma, o funcionamento de um plano de benefício, né? A Alagoas tomou essa decisão lá atrás e teve essa dificuldade de colocar o plano para rodar. Agora que o plano está rodando, justificou-se esse tempo que se perdeu entre o final do ano passado e esse período agora, né? A gente está com o plano hoje já licenciado e já com a gestão de passivo licitada, com os seguros licitados, e a entidade está assim, já esperando o primeiro aporte dos primeiros servidores que já ingressaram como participantes do fundo, né? A gente está abrindo a possibilidade de migração já, né? Eu só tenho recomendado para os servidores aguardarem somente a questão do contrato de seguro, para que eles tenham mais segurança numa decisão de migração. O contrato de seguro deve ser assinado até nos próximos 15 dias, 10 dias. A licitação já acabou, na verdade, mas tem que esperar aqueles prazos de recurso tudo direitinho. Mas as coisas estão caminhando bem por aqui. Assim. Banco do Brasil, ele Neto? certo? Oi, eu estou ouvindo vocês. Tá ouvindo? Pode falar, vai. De novo travou um pouquinho. Pronto. Não é isso. Em relação a essa questão da migração, é basicamente isso. De migração que eu falo de transferência de gerenciamento, né? Pegar carona em outra entidade. A Alagoas optou por não fazê-lo. Mas, por algumas circunstâncias, nós temos uma entidade menor, a entidade ela fica mais fácil de gerenciar, e a gente está mais próximo aqui do servidor. A gente vai ter atendimento presencial também, a gente vai ter atendimento através de aplicativo de celular. Os servidores vão poder controlar suas contas mensalmente, diariamente, através de aplicativo, como se fosse um aplicativo de banco, tá certo? Poder acompanhar o saldo, né? A gente vai ter possibilidade de ofertar empréstimos consignados para o servidor com
um juros mais baixo, porque a gente utiliza a própria reserva matemática do servidor como garantia, e se ele pegar empréstimo e pagar juros, ele vai estar pagando juros para ele mesmo, porque volta como rentabilidade da carteira dele. Né? É um dos produtos que a gente pode oferecer. Existe uma série de justificativas. Nós estamos, eu posso dizer com toda a tranquilidade do mundo que ela está, né, que a nossa previdência complementar está muito bem conduzida por você, né? Você é uma sumidade, enfim, e já deu a perceber ao longo da live que você domina o tema, né, está à frente das principais discussões. Tenho certeza que a nossa previdência complementar aqui em Alagoas já é um sucesso, né? Porque você fez, né, transformou, né, o que era um projeto em algo concreto e agora, né, com a sua gestão efetiva, eficiente, a Previdência Complementar com certeza vai ganhar muitos adeptos aí nesse prazo, inclusive aberto já em curso de migração dos servidores que hoje já estão vinculados ao quadro do estado de Alagoas. Meu amigo, só para a gente partir para... A gente tem 9 minutos aqui, partir para as considerações finais. Eu queria só que você desenhasse, né, explicasse de forma mais assertiva os planos, né, o plano de benefícios e as eventuais vantagens que o servidor terá, né, imigrando para a Previdência Complementar, especificando, inclusive, essa questão relacionada, né, à pensão por morte, enfim. Se você pudesse detalhar esses aspectos, para a gente seria muito interessante. Pronto, vou correr aqui, né? Agradecer as suas palavras aí em relação à questão da gestão. Isso aí é um pouco de licença poética da amizade, né? Mas a entidade, ela tem normas de governança que ela blinda, independente de quem seja o gestor. A gente criou uma entidade que ela vai ter segurança para qualquer um que esteja lá depois à frente da instituição. Existem normas de controle que impedem, de certa forma, algum tipo de captação ou desvio da entidade. Assim. E o principal controle é a participação efetiva dos servidores. Né? Os servidores participando da gestão, através do conselho, participando da... Os servidores precisam se certificar para poderem virar dirigentes também, né? Controlando, acompanhando o dia a dia da fundação, se candidatando nas eleições. Né? A entidade ela tem esse perfil. Em relação à questão dos planos de benefício, do plano de benefício, como eu falei, nós temos 3 benefícios. Um programado, que é a aposentadoria, e 2 benefícios de risco, que é morte e invalidez, que são os não programados. A entidade da gente, o plano da gente, ele segue um padrão chamado de CD, é um padrão predefinido pela própria Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, e a gente tem 2 modalidades de recebimento do benefício. O servidor que opta como ele quer receber o benefício. Ele pode optar por receber um percentual fixo, né? Eu quero receber, por exemplo, 0,25% da minha reserva todo mês. Todo mês ele vai receber 0,25%. Ele pode optar, falei, não, eu quero receber esse meu saldo em 120 meses. 120 meses, no caso, seriam 10 anos. Ele recebe 120 parcelas, né? Daquele valor que ele tem. Eu quero receber em 240 parcelas. Ele vai receber em 240 parcelas. Se ele não quiser, o mínimo de parcelas é 60. Ele não pode optar por receber com menos de 60 parcelas, que são 5 anos. Tá certo? Mas ele tem a possibilidade de, no momento da aposentadoria, optar por um saque de até 30% da reserva. Eu vou me aposentar, vou sacar 30% da reserva e o restante ele opta como ele quer receber. Ele tem bastante flexibilidade para ele planejar a aposentadoria dele. Né? O comum é os servidores optarem por um percentual. Por que optar por um percentual? Ele vai adaptando aquele percentual à rentabilidade da própria carteira. Vamos supor que significa que ele está mantendo a reserva dele, tá, por mais tempo, porque ele está sacando menos do
nenhum valor fica retido ou é perdido pelo servidor ou sua família para a fundação. Significa que, caso o servidor venha a falecer e ele não tenha beneficiário à luz da legislação previdenciária para receber o benefício de pensão por morte pelo regime próprio, não significa que a reserva dele da Previdência Complementar ficará com a fundação. Não. Tudo aquilo que ele aportou e tudo aquilo do regime próprio, que no regime próprio, caso os filhos sejam maiores ou ele não tenha cônjuge, não vai deixar a pensão por morte para ninguém. Esse valor ele fica por causa da própria característica da solidariedade do regime, onde uma pessoa contribui e forma uma reserva para toda a coletividade. Né? A lógica da Previdência Complementar é uma lógica de capitalização individual, ou seja, o servidor ele contribui para as próprias reservas. Ele contrata um seguro para ele mesmo, né? E para a família dele. Então, não existe essa solidariedade no nosso regime, de forma que, caso ele venha a falecer, o valor da reserva dele vai ser redistribuído entre os herdeiros. Né? E em relação à questão da pensão por morte e aposentadoria por invalidez, é mais complexo, a gente depois pode fazer um bate mais específico sobre isso, mas é que a última reforma previdenciária foi muito dura para os servidores, que tem menos de 20 anos de tempo de contribuição, que vier a morrer ou ficar inválido, a gente aplica uma regra, se o servidor falecer com menos de 20 anos, a gente vai fazer o quê? Vai aposentar ele por invalidez. A gente vai fazer o cálculo da aposentadoria dele por invalidez, né? E vai achar um percentual, 70% do salário de contribuição dele. E em cima desse valor a gente vai achar a cota familiar. A cota familiar vai ser 50% mais 10% por dependente. Então, se ele deixar uma viúva, o valor de pensão da viúva vai ser 60% de 60%. O que é um valor muito baixo. Desculpe, 60% de 70%. O que é um valor muito baixo. Não, a gente não tem mais aquele direito que tinha, que era 70% de 100% da integralidade. Essa regra mudou com a reforma previdenciária. Então, e outra coisa que os servidores têm que estar atentos é que a pensão por morte não é mais vitalícia em todos os casos. Se a viúva tiver se ela tiver mais de 40 anos de idade e mais de 2 anos de casado, são duas carências, é que a pensão ela passa a ser vitalícia. Então, uma das formas de você proteger disso é a Previdência Complementar através da contratação dos seguros. Que os seguros é que vão dar essa complementação aí. Tá certo? A gente tem mais 1 minuto. Meu amigo, é só 1 minutinho aí para a gente encerrar, na verdade, né? Só para eu te agradecer muito aqui. Você esclareceu várias das dúvidas, né, sobre o regime de previdência complementar. A gente fica muito feliz de te receber. Eu estava com saudade de você. Que pena que a gente ainda não se encontrou presencialmente, né, por conta da pandemia. Mas você é um grande amigo, é um grande jurista, né? Uma pessoa que está na vanguarda sempre dos principais assuntos. E eu tenho certeza que a nossa previdência complementar está em muito boas mãos por conta da sua expertise técnica, do seu preparo. E muito obrigado por esclarecer. A live vai ficar salva aqui no Instagram da PGE. Em breve a gente vai disponibilizar também no canal do YouTube da Procuradoria. E espero recebê-lo mais vezes para a gente continuar esse bate-papo. Foi sensacional, tenho certeza que todo mundo que assistiu achou fantástico. E já agradeço de antemão a todos que passaram por aqui, colegas procuradores, estagiários, servidores, né? E o pessoal, inclusive, da própria fundação, né? O secretário Fabrício, que esteve conosco, né? O presidente da Associação dos Procuradores, enfim. Você é uma pessoa muito prestigiada. Obrigado por estar aqui hoje. Eu passo a palavra para você. Luiz, mais uma vez eu agradeço o convite.
palavras aí elogiosas, que a gente sabe que um pouco é decorrente da nossa amizade. Dizer que estou à disposição de todos os servidores. Vou passar depois o telefone e o e-mail da instituição para o pessoal que quiser tirar dúvida. Os colegas, todo mundo também tem meu telefone. O acesso aqui é muito tranquilo. A entidade ela foi pensada assim com muito carinho e pensada dos servidores para os servidores. A intenção nossa foi essa, independente de quem no futuro esteja lá. A gente sabe que se a gente der um passo bem dado no início, a tendência é que esse caminho ele continue nesse mesmo trilho. Tá certo? Estou à disposição. Peço desculpa aí pelos problemas técnicos que a gente teve durante a live. Acontece, né? Nada, faz parte, faz parte. Mas estamos juntos, o que precisar. A PGE, como eu falei, é a minha casa. Eu vim de lá, volto para lá qualquer hora dessa. E sempre que o Centro de Estudos precisar, estou aqui à disposição. E um amigo também. Um abraço a todos aí, obrigado pelo convite. O que precisarem, só entrar em contato. Obrigado de coração mesmo. E a gente vai, com certeza, marcar um outro momento para continuar essa discussão sobre a Previdência Complementar Estadual. Reitero aqui que a live ficará salva no Instagram da PGE e também em breve no YouTube da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas. Meu amigo, fantástico, muito obrigado mais uma vez, um abraço a todo mundo e em breve vocês terão notícias das próximas lives, né? Já passamos de 30 lives aqui, né? Durante a pandemia começamos e já estamos aí nesse projeto que ajuda muito no processo de capacitação, né, e de ampliação e divulgação do trabalho da Procuradoria-Geral do Estado, que é um trabalho indispensável e transversal para todo o Estado de Alagoas. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço a todos vocês e até mais.